Boa tarde a todos e todas, bem-vindos de volta. Vamos então dar início à nossa terceira mesa do evento. Eu queria rapidamente primeiro fazer um agradecimento ao professor Diogo e à Carolina Saito, os organizadores principais aqui deste evento, que já é um sucesso, pelo honroso convite de moderar essa terceira mesa. Então, uma breve introdução, só para colocar todo mundo na mesma página. Não é segredo para ninguém que no fim do ano passado foi sancionada a Lei 13506 de 2017, que disciplina o processo administrativo sancionador nas esferas de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Imobiliários. E uma das principais inovações trazidas por essa lei foi justamente a possibilidade de Banco Central e a CVM realizarem acordos de leniência, chamados, no caso dessa lei, de acordo administrativo em processo de supervisão. E justamente para discutir esse assunto e também o tema de fundo do nosso evento, que é também a conciliação institucional dessas competências específicas, agora Banco Central e CVM, no contexto maior da interação com as outras autoridades também incumbidas de implementarem programas de leniência, é que a gente terá a ótima oportunidade de ouvir primeiro a doutora Carolina Borer, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Direito pela Universidade de Santa Catarina, visiting scholar da George Washington University e é servidora do Banco Central do Brasil e assessora sênior na área de organização do sistema financeiro e de resolução. Na sequência, o Dr. Henrique Moreira, advogado procurador do Banco Central, é pós-graduado em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UNB, foi assessor-chefe de subprocurador-geral da República no âmbito do Ministério Público Federal entre 2007 e 2009, exerceu as funções de secretário do Conselho Monetário Nacional, secretário executivo do COREMEC, que é o Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, Seguros, Previdência e Capitalização, e secretário executivo adjunto do Banco Central entre 2010 e 2016, e o seu mandato agora como diretor da CVM teve início em julho de 2016 e se encerra em dezembro de 2020. E, na sequência, Beto Vasconcelos, advogado, pós-graduado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi pesquisador visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York. Foi subchefe para assuntos jurídicos e secretário executivo na Presidência da República, foi também secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e coordenou os trabalhos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a NCCLA, e as ações de cooperação jurídica internacional. Ao longo de mais de uma década, participou da formulação e implementação de inúmeros marcos regulatórios, tais como a Lei de Acesso à Informação, a nova Lei de Defesa da Concorrência, a nova Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, a Lei Anticorrupção e a Lei de Combate ao Crime Organizado. Então, sem maiores delongas, passo a palavra à doutora Carolina. Bom, boa tarde. Agradecer o convite para falar de um assunto sobre o qual o Banco Central tem se debruçado já há algum tempo. Agradecer a presença de todos e dizer que ao final também eu vou deixar à disposição meu e-mail também de contatos, caso haja qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tá? Para começar com um disclaimer, essa apresentação não representa necessariamente a posição do Banco Central sobre os temas abordados, trata-se de uma interpretação minha e que é a experiência de trabalho com relação a esse tema dentro do Banco Central. Como o Ricardo já adiantou, o acordo administrativo em processo de supervisão, ele se insere no novo marco legal punitivo do Sistema Financeiro Nacional, a Lei 13.506, aprovada em 13 de novembro de 2017, que reformou o marco legal do sistema financeiro, que era de 31 de dezembro de 1964. Data de aprovação da Lei 4595, que continua em vigor em termos de organização, mas no que se refere à aplicação de penalidades e instrumentos punitivos e de também supervisão,
já se encontrava bastante defasado, levando em consideração o desenvolvimento do sistema financeiro nos últimos 50 anos. Ele trouxe uma série de benefícios, eu listei rapidamente, e vou focar na questão dos novos instrumentos de supervisão e de investigação. Em termos de comparação, no caso do Banco Central especificamente, o foco desses instrumentos são o termo de compromisso, um instrumento que a CVM já tinha há muitos anos e do qual o Banco Central não tinha como utilizar, e o próprio acordo administrativo em processo de supervisão, carinhosamente chamado de APS, dentro do Banco Central. Outros instrumentos vieram com a nova lei, a multa combinatória e uma revisão das medidas cautelares que o Banco Central pode utilizar, isso num marco geral que vai contextualizar a aplicação desse acordo administrativo em processo de supervisão. Me pediram para responder uma pergunta específica. Por que o sistema financeiro nacional precisa de um instrumento próprio de leniência? Por que os que existem hoje não seriam suficientes? Não é uma resposta simples, mas eu trouxe para consideração alguns elementos. Primeiro, a missão institucional do Banco Central, manter o sistema financeiro sólido e eficiente. Foco na supervisão, na forma de atuação das instituições financeiras, que tem que manter um padrão de solidez e de comportamento esperado, seja do lado prudencial, né? E aí a gente está falando de requisitos de capital, por exemplo, e aderência a todos os princípios de Basileia III hoje, e de outro, da maneira como atua no sistema financeiro dentro do parâmetro legal e regulamentar que existe hoje para essa atuação. O processo de supervisão no sistema financeiro hoje é bastante capilarizado e a capacidade de análise do Banco Central de Informações é muito grande. Hoje, em 2 minutos e com um comando, eu consigo saber todos os relacionamentos que, por exemplo, o meu colega Henrique Machado tem no Sistema Financeiro Nacional. Todos os relacionamentos com todas as instituições financeiras. Então, não é tão simples trazer uma informação do qual o Banco Central não tenha conhecimento algum. Claro que quando há intenção de cometer um crime ou uma infração, a gente sai da regra do dia a dia. Mas dentro do âmbito das 1.800 instituições financeiras que existem hoje, a gente tem como acompanhar em tempo praticamente real o que está acontecendo em termos de concessão de operações de crédito, de relacionamentos, né? Então, o olhar que o Banco Central vai ter sobre qualquer tipo de informação trazida, por exemplo, num APS, pode ser, um pouco diferente. Timing é essencial para evitar contágios e crises. Então, quanto antes eu tiver a informação e quanto antes alguém se sinta compelido a trazer a minha informação, a minha aqui, Banco Central, melhor para o Banco Central, porque dependendo da situação, o risco para o sistema é grande. Um exemplo fácil de ter à mente é a situação do Banco BTG, né, que em uma semana após a prisão do seu então presidente e controlador André Esteves, perdeu mais de 5 bilhões de reais de valor de mercado, né, precisou recorrer a auxílio do Fundo Garantidor de Crédito, a gente precisou autorizar a alteração de grupo de controle, e isso é muito rápido, e a ação precisa ser muito rápida, então quanto antes eu tiver informação, melhor. E só um adendo, nesse caso específico do BTG, acho que tem mais ou menos 2 semanas, o André Esteves foi oficialmente inocentado das acusações que levaram à sua prisão. Então ele, para fins de autorização do sistema financeiro, não tem mais mancha reputacional que iniba a sua volta ao sistema financeiro. E uma questão de coordenação também. O Banco Central é o principal regulador no sistema financeiro, mas ele atua com outros reguladores em áreas específicas, como a Comissão de Valores Mobiliários, nos pontos em que toca o mercado de capitais e outros aspectos que têm regulamentação e supervisão conjunta, em questões de concorrência com o CAD, entre outros. Então, esse conjunto de elementos nos leva a entender que sim, existem razões para que o Banco Central
possa se utilizar desse instrumento. Tá? Em linhas gerais, até porque eu acho que aqui tem pouca novidade, é mais saber como que é o modelo do que entender o instrumento em si. Acho que ele tem sido discutido desde o primeiro painel da manhã e todo mundo aqui, de uma maneira ou de outra, conhece. Eu queria começar dizendo assim que esse instrumento é o resultado do possível no momento em que ele foi apresentado. Na minha avaliação pessoal, não havia qualquer condição política de o Banco Central ter um instrumento muito diferente desse. Né? Esse projeto começou a ser gestado em 2010, depois de uma avaliação do FSAP, que o Sistema Financeiro Nacional sofreu, que identificou como um dos gaps da supervisão do Banco Central a ausência de instrumentos mais efetivos de coerção. Tá? O processo administrativo durava muito tempo, a multa era muito baixa, o Banco Central não tinha instrumentos de coerção mais efetivos de resposta do sistema financeiro. Então ele começou a ser gestado no Banco Central, inclusive por meio de um projeto corporativo, financiado com recursos do Banco Central para discussão. Se chegou a uma proposta, foi todo um processo bastante complexo da iniciativa, tanto no executivo e depois o processo de aprovação no legislativo. Então ele sofreu influência externa, sim, não foi o que foi aprovado, não foi o que foi 100% o que foi gestado dentro da instituição, mas chegou bem próximo. Tá? Então, a gente tem a situação, ele atinge pessoas físicas ou jurídicas, no caso de infrações a normas legais ou regulamentares cujo cumprimento cabe ao Banco Central fiscalizar. Então, sim, no caso do Banco Central, é um acordo que atinge a esfera de atuação do Banco Central. O Banco Central não tem conhecimento da infração ou não tem provas suficientes ou da real amplitude daquela infração, e a gente entende ele como um instrumento ao fim e ao cabo de investigação. Ele, na visão do Banco Central, é um ponto de partida, porque a partir do momento que a gente receber informações, um conjunto de informações que a gente também tem, e considerando a existência de uma obrigação legal do Banco Central de comunicar ao Ministério Público toda vez que ele tiver conhecimento da existência de indícios de um crime ou de uma infração administrativa que caiba a outro órgão da administração pública, que seja de competência, de outro órgão da administração pública, o Banco Central tem o dever legal de comunicar. A Lei Complementar 105 existe dentro do nosso universo e ela não pode ser deixada de lado dentro desse contexto. Então esse é um diferencial, para bem ou para mal, muito grande do instrumento do Banco Central. Os efeitos também são exclusivos na área de atuação do Banco Central, não afetando a atuação de outros órgãos, e aqui a gente vai ter toda uma discussão, a qual eu vou me referir ao painel anterior, que tratou muito da necessidade de coordenação e de como o acordo celebrado no âmbito de um órgão específico pode obrigar a administração como um todo ou não, e como isso se relaciona. Eu acho que a gente tem muito espaço para discussão aqui. Em termos de publicidade, isso foi um ponto bastante questionado quando a medida provisória 784 foi publicada. A proposta, sim, é sigilosa, como em todo o processo de negociação de um acordo de leniência ou de colaboração premiada, um instrumento parecido, mas o acordo vai se tornar público depois da assinatura. Esse foi um ponto praticamente essencial para a aprovação do projeto. Tá? Tanto por demanda de representantes do Ministério Público, quanto de representantes do Poder Legislativo. O modelo, de qualquer forma, que a gente alcançou, de certa forma, atende ao processo de trabalho da supervisão do sistema financeiro do Ministério Público. Com aquilo que foi dado naquele momento, a gente tentou criar uma estrutura que tivesse condições mínimas de funcionamento. Tá?
Antes de pular razões para interesse, eu queria só mostrar esse número. É um levantamento que chega até novembro do ano passado, então está um pouquinho defasado, mas esse é o número de comunicações de indícios de crime ao Ministério Público feitos pelo Banco Central desde 1993. Então, é um número que não é inexpressivo, né? Quando, durante o processo de supervisão, o Banco Central identifica qualquer situação que possa configurar indício de crime ou recebe alguma informação que possa trazer isso, ele faz essa comunicação ao Ministério Público, tá? A gente tem períodos aqui mais ou menos ativos, muitas questões também ligadas a infrações cambiais e lavagem de dinheiro, mas é um número relevante. Bom, uma pergunta que tem sido feita, pelo menos para o Banco Central, ok, nesse modelo, existe ainda interesse? Por que haveria interesse de um administrado vir ao Banco Central celebrar um APS? Bom, algumas questões para consideração. O Banco Central é, ao mesmo tempo, regulador e supervisor do sistema financeiro, quer dizer, nós supervisionamos e, identificando uma irregularidade, é o próprio Banco Central quem instaura o processo administrativo sancionador e aplica a penalidade de primeira instância, que depois vai ser revisada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, né, ligado ao Ministério da Fazenda. Hoje, quer dizer, desde 1964, as instituições financeiras e os administradores, membros de conselho, dependem de autorização do Banco Central para entrar e permanecer no sistema financeiro, tá? Então, a reputação ilibada, ausência de condenação penal, capacidade técnica, são todos elementos considerados pelo Banco Central para autorizar uma pessoa a ser controladora ou administradora de uma instituição financeira, membro de conselho fiscal, conselho de administração. E se durante o período de mandato ocorre um fato que macula a reputação ou que leva ao descumprimento de qualquer desses requisitos, essa pessoa é retirada do sistema financeiro. Ela, então, deixa de ser dirigente ou, eventualmente, tem até que se desfazer do controle ou da participação em grupo de controle de uma instituição financeira, tá? Então, há um interesse de se manter em compliance com o regulador o tempo todo. E isso, o risco de perder isso pode ser suficiente, tá? Considerando também que, com a nova lei, o braço sancionador do Banco Central se tornou mais longo e a gente entende que mais rigoroso, tá? A pessoa jurídica hoje pode efetivamente ser cassada, quer dizer, ela é retirada do sistema financeiro, ela não pode mais operar. Essa pena, apesar de já existir antes, ela tinha uma configuração que dificultava de tal maneira a sua aplicação que ela nunca foi aplicada. Ela precisava ser aplicada pelo Conselho Monetário Nacional em caso de reincidência específica de infração antes punida com inabilitação. Então, precisava de reincidência específica na pena aplicada à pessoa física para caçar a pessoa jurídica, o que não fazia exatamente muito sentido. Hoje, a cassação é uma possibilidade real. A gente criou a pena de proibição de praticar determinada atividade ou operação. Então, eu posso, por exemplo, proibir uma instituição financeira de operar em câmbio durante um período específico, por exemplo. O que pode significar a pena de morte para a instituição, dependendo do modelo de negócio dela. A pessoa física pode ser inabilitada, e hoje não tem mais a regra de que o efeito é meramente devolutivo no caso dessa penalidade. Então, ela tem que sair do mercado de maneira quase imediata. E as multas sofreram uma elevação bastante grande, de R$250 mil, elas passaram a poder ser de até R$2 bilhões, ou 0,5% da renda de produtos e serviços financeiros, que é a proxy que nós criamos para faturamento bruto de instituição financeira, porque banco não tem faturamento bruto, tá? Então, sim, a gente entende que existem incentivos que talvez não sejam ainda tão claros, tá? E é por isso que, até, vou adiantar aqui um pouco, depois eu volto nessa, hoje está sendo publicada uma revisão da circular que trata da regulamentação específica da Lei 13.506, inclusive a parte de APS,
em que nós revisamos alguns procedimentos específicos, tá? Para deixar bem clara a separação entre o processo de supervisão e de negociação do APS, tá? Para não haver risco de que a supervisão do Banco Central tenha conhecimento de proposta de APS ou do que está sendo discutido até que o acordo seja efetivamente assinado e ela possa ou não tomar alguma providência em cima daquilo, dependendo do conteúdo do acordo. Então, foi feita uma separação bem clara das fases, uma definição melhor do que vai acontecer em cada momento, fase de qualificação, fase de negociação do acordo, quem tem responsabilidade do quê. E, para tentar dar tratamento a esse ponto específico que eu também quero mencionar, que é o relacionamento com o Ministério Público. Houve uma reação muito forte de vários representantes do Ministério Público na edição da publicação da MP 784. Foram realizadas várias conversas com representantes do Ministério Público em Brasília, PGR, Força Tarefa da Lava Jato, para tentar entender os problemas que eles estavam identificando na proposta e como que a gente poderia tentar dar um tratamento a isso, tá? Então, algumas alterações que vieram na Lei 13.506 foram decorrência dessas conversas. E eu acho que o que a gente conseguiu deixar claro foi que, por lei, considerando a Lei Complementar 105, a gente não pode opor sigilo ao Ministério Público, no caso de existência de indício de crimes, mas a gente pode tentar trabalhar em cima dessa regra para tornar o instrumento do APS. E mesmo a informação que a gente presta para o Ministério Público dá mais qualidade a isso. Tá? Então, a lei prevê expressamente a celebração de um acordo de cooperação técnica, que já está em fase de negociação com o Ministério Público, inicialmente com a PGR, e aí a gente, a partir dessa conversa, vai começar a avaliar como estender isso para o âmbito, eventualmente, do Ministério Público Estadual e como isso vai evoluir. A criação de um fórum permanente de comunicação. A gente pretende, no processo de negociação, criar um arcabouço que deixe claro para o administrado como que vai funcionar. A gente tem clareza que previsibilidade é essencial nesse processo, que mesmo havendo a necessidade de comunicar ao Ministério Público, se a gente conseguir deixar claro como vai se dar esse relacionamento, isso vai trazer benefício para o programa. E, claro, que acaba havendo um incentivo maior para o administrado e quando o crime configura, quando é crime e infração administrativa, dele primeiro, de repente, ao Ministério Público, mas o Ministério Público também vir até nós depois e trazer esse interessado para conversar com o Banco Central e ver se a gente também consegue trabalhar isso. Então, com relação ao Ministério Público, a gente está tentando criar uma esfera de coordenação que traga resultados. Com relação a outros órgãos públicos, a Lei Complementar 105 também fala de comunicação, por exemplo, Receita Federal, CVM, a gente tem essa obrigação de comunicar. Só que, nesse caso, a troca de informações tem que observar o sigilo legal a que o Banco Central está obrigado, então tem certas coisas que eu não posso revelar, mesmo dentro desse contexto. Só que a gente pode ter uma melhoria na qualidade da informação prestada. É um instrumento novo que ainda o Banco Central está em fase de aprendizado, mas que a gente está tentando adequar a esse universo em que ele pode ser utilizado. Eu vou encerrar aqui, porque eu sei que meu tempo acabou, eu prometi que eu não ia passar dele, e fico à disposição caso haja qualquer dúvida. Obrigada. Agradeço muito a doutora Carolina. Passo imediatamente a palavra ao meu caro doutor Henrique Moreira, ou melhor ainda, Henrique Machado, que é como ele é mais conhecido. Por favor. Obrigado, Ricardo. Eu queria começar agradecendo o convite para participar do evento. É sempre um prazer falar do assunto. Seja uma plateia tão qualificada. É um prazer maior estar com você agora, mas já conhecia a Carolina
longo tempo, trabalhamos proximamente no Banco Central, eu sou oriundo do Banco Central. Você está aqui falando sobre a CVM hoje, e vou estar falando só sobre a CVM na medida possível. E também ao lado do Beto Vasconcelos, que é uma grande honra estar aqui. Eu acho que o Beto é um dos maiores responsáveis para a gente estar falando sobre esse tipo de instrumento hoje. Se foram os diversos aperfeiçoamentos do campo normativo durante o período que o Beto trabalhava na subchefia jurídica, depois na Secretaria da Justiça. Já ouvi falando várias vezes sobre o tanto que fizemos nos últimos 10 anos para chegar até aqui e começar a falar sobre como é que esse instrumento funciona na prática. Assim, teve que superar inicialmente a própria criação, a criação do instrumento, e ele foi um dos que ajudou a superar esse tipo de resistência. Então esse debate hoje só existe porque em algum momento outras pessoas trabalharam para a própria criação de instrumentos e tais. Então é uma satisfação aqui, de fato uma honra estar contigo, Beto. Bom, eu, assim como a Carolina, recebi algumas perguntas para responder, eu acho que ela já respondeu diversas delas, então eu vou aproveitar para falar só um pouquinho sobre cada qual e tentar, na medida do possível, me aliar aos diversos palestrantes que estiveram aqui ao longo do dia, tentando resolver a questão principal que decorre do fato de o Estado ser um só e se colocar de diversas formas nos diversos processos relativos aos acordos de leniência. Então há resposta para isso agora, mas não vou simplesmente me filiar àqueles que fizeram perguntas, vou trazer um pouco da experiência e o formato como a gente enxerga, eu digo, não sou mais do que uma pessoa, mas eu digo a própria CVM, no processo de construção da sua norma de acordo de leniência e de todo o processo administrativo sancionador. Vai dizer, inclusive, que nesse exato momento você colocou em audiência pública a norma que regulamenta o acordo administrativo de supervisão no âmbito do mercado de capitais. Os que quiserem conhecer a minuta, ela está no site da CVM, todas as colaborações, sugestões são bem-vindas. Eu estava no Banco Central, estava no Conselho Monetário Nacional, na época que nós recebemos a missão do Fundo Monetário Internacional para o Financial Sector Assessment Program, que disse o que nós já sabíamos à época, que de fato os instrumentos normativos para o enforcement no sistema financeiro nacional eram muito inferiores àqueles desejáveis. Isso não só para o Banco Central, mas também para a CVM, e passaram-se longos anos até chegarmos em 2016, e edição nova em 2017, quando receberíamos novamente a mesma missão do Fundo Monetário Internacional para uma nova avaliação do nosso sistema financeiro, com repercussões internacionais sobre seus achados, e numa oportunidade em que poderíamos colocar em MP o que discutimos há alguns anos, que era não só o acordo de leniência, mas mudanças, agilidade no processo sancionador, publicações eletrônicas, termos de compromisso para o Banco Central, a mudança da dosimetria das penas. Na verdade, é exatamente como a Carolina chamou de novo marco legal, nós chamamos de Sistema Legal Coercitivo, o SLC, era o nome que a gente carinhosamente chamava esse processo, esse projeto que mudou várias vezes ao longo da sua tramitação interna, até chegarmos na MP. Mas o que era muito evidente, e nesse sentido aproximava o Banco Central e a CVM do CAD, é a natureza das infrações, ou de grande parte das infrações que nós, Banco Central e CVM, investigávamos com aquele investigado pelo CAD, que é tipicamente o cartel. Existe um grupo de infrações e que são qualificadas pelo fato dos diversos agentes envolvidos estabelecerem entre si uma relação de confiança, uma certa ética entre os infratores, que dificulta o descobrimento ou a comprovação do ilícito pelo supervisor. Assim também é no mercado de capitais. O exemplo que eu costumo dar são dos diversos administradores, conselheiros ou diretores de companhias abertas que ao mesmo tempo praticam certa infração e logo após a infração todos eles são solidariamente responsáveis. A dinâmica desse tipo de infração faz com que todos eles se coloquem de maneira exatamente igual quando se defendem do supervisor, seja do Ministério Público ou do seu supervisor na esfera administrativa. Essa rede de confiança e o fato deles todos serem solidariamente responsáveis faziam com que, na prática, todos eles se apresentassem e se apresentam até hoje por meio dos mesmos advogados. Uma mesma estratégia de defesa conjunta porque eles são solidários. Numa análise simples, como no dilema do prisioneiro,
era necessário que você estabelecesse prêmios de um lado para que essa confiança cedesse. Então, como foi bem colocado aqui no início do dia, era necessário estabelecer um outro acordo que fosse mais benéfico para alguém, para esse elo fraco do acordo anterior, a fim de que essas investigações pudessem ser realizadas com maior proveito. Isso é para o mercado corporativo, o mercado de capitais, para além do sistema financeiro do Banco Central. Ainda que nós tenhamos o trabalho de auditorias independentes em cada uma dessas companhias, o tipo de fraude investigada e perpetrada, ela dificilmente é identificada sem que haja uma denúncia. Não é à toa que os mecanismos mais eficientes de compliance, eles exigem necessariamente canais eficientes de denúncia, de reclamação. Se não houver essa denúncia, essa reclamação, esses dificilmente são identificados. No julgamento do STF, no caso famoso do mensalão, está no caso do insider secundário. Você só consegue demonstrar que é o que recebe a informação privilegiada para negociar no mercado de capitais por meio de alguém de dentro da empresa. Essa informação é repassada e você só consegue a demonstração dos diversos elos que fizeram a informação privilegiada ser passada se alguém no meio desses elos fizer a devida comunicação. Então esse era um instrumento, imaginávamos que seria, e temos a expectativa de que ele venha a ser bastante profícuo, de trazer informações que de outro modo ou não teríamos, ou teríamos muita dificuldade de encontrar. Porque elas exigem alguém de dentro que passe a informação para o supervisor. Chegamos a cogitar, mesmo durante a tramitação da medida provisória, na criação da figura do whistleblower. Aquele que não participa da infração, mas que receberia um prêmio por fazer a denúncia. Então seria uma denúncia premiada. Mas o contexto todo, nosso contexto cultural e também do momento pelo que passamos ainda, mais uma figura de um denunciante privilegiado, ainda que não fosse um infrator, talvez só ajudasse a criar mais perplexidade diante dos diversos casos. Então começamos com o acordo de leniência, o nosso acordo administrativo de supervisão, que é um acordo de leniência que não tem efeitos penais, e por isso que, por essa capacidade de romper o elo entre os infratores e considerando a natureza das infrações naturalmente ou tipicamente investigadas pela CVM, é sem dúvida um instrumento do qual a gente espera que ao longo do tempo gere frutos positivos. Não se trata de termos diversos acordos logo no primeiro ano. O Alder aqui do CAD, mesmo depois que nos primeiros 3 anos não houve nenhum acordo de leniência, mas à medida que os procedimentos foram ficando mais claros, mais intuitivos e transparentes, que fique claro não só o aumento da pena, analisando os diversos incentivos do Instituto, a severidade das penas, a ameaça de descobrimento pelo supervisor e, de outro lado, a clareza dos procedimentos. Com o tempo, esse novo Instituto vai ser ainda mais favorável para os seus usuários, não só o Estado, mas também os diversos participantes que queiram aderir a esse acordo de supervisão. Mas agora, apenas complementando um pouco das respostas da Carolina para falar do caso da CVM, eu queria falar um pouco mais sobre essa perplexidade do Estado nas suas diversas, ser um só, e por meio dos seus diversos órgãos se colocar, às vezes, de maneira contraditória na negociação dos acordos. A minha experiência do Banco Central, nos diversos órgãos agora na CVM, mostra que é absolutamente necessário que o Estado se comporte como um só, independentemente das diversas autarquias, agências e órgãos que se relacionam com o cidadão. Isso é verdade em diversas fases do procedimento, dos processos de investigação e punição. Isso começa na própria investigação. A gente fala aqui dos acordos, chama tanta atenção nos acordos de leniência, mas já era uma realidade as diversas punições por fatos idênticos ou parecidos. E também já era fato a dificuldade desses diversos órgãos atuarem de maneira coordenada na investigação. Então, antes de falar sobre o impacto do Estado se mostrar com diversas faces durante a celebração de diversos acordos de leniência, considerando que um Estado é um só
e vamos falar da prova emprestada um pouquinho também, só um pouquinho. Considerando que o Estado é um só, ele deveria ser um só também na investigação. Por quê? Porque o fato das leis esparsas definir atribuições e regras diferentes para diversos órgãos, a realidade das investigações que todos eles levam a efeito demonstra uma grande dificuldade no compartilhamento de informações. Se há um dever legal que todos esses órgãos se sujeitam de evitar uma evasão fiscal ou dilaceração do patrimônio público, os malfeitos em relação ao mercado de capitais, ao sistema financeiro, combate ao crime, se há um interesse público nisso, inclusive, para dialogar um pouco aqui com o que o Anselmo falou, me parece que há um núcleo mínimo de defesa dos direitos fundamentais no combate à criminalidade nas diversas áreas. O Estado protege seus cidadãos quando combate a criminalidade e as infrações nos diversos mercados. De um lado está a garantia fundamental, a da liberdade, do outro lado há também a liberdade dos sujeitos, que são vítimas, seja no seu patrimônio pessoal ou mesmo a sua integridade física. Então, o Estado realiza suas funções nas diversas frentes. Ele está aqui para fazer as duas coisas. E é um esforço bastante complexo de ponderação entre a liberdade e o dever de fiscalizar e de punir, que cada uma das autarquias ou órgãos tenta se desincumbir. E o que eu vejo nos diversos órgãos que participam desse esforço, CAD, Receita Federal, Banco Central, CVM, Ministério Público, Polícia Federal, é a melhor das intenções. O melhor das intenções. Ainda que o inferno esteja cheio delas, é a melhor das intenções. Não vejo essa vontade de punir duas vezes, de ser draconiano necessariamente. Todos os participantes, nos diversos processos que eu já participei em coordenação, todos tentaram, da melhor forma possível, se desincumbir da sua atribuição legal. Isso é inegável. É evidente que existem formas e limites a essa atuação. E a gente quer discutir quais são as formas e os limites, considerando necessariamente esse papel dual do Estado de defensor das garantias fundamentais em suas diversas facetas. Então, primeiro a gente vai discutir como é que essas investigações podem ser feitas de maneira também coordenada. Alguma espécie de troca de informação precisa ser realizada. São diversos casos em que eu já participei, seja em razão do sigilo bancário ou sigilo fiscal, os órgãos têm muita dificuldade de se comunicar. Então, uma grande ineficiência administrativa no exercício do seu dever legal de apurar infrações administrativas ou criminais por não haver a devida coordenação na investigação. Essa coordenação acaba, se houver, e em sendo um ponto pacífico que ela é desejável, que o Estado seja eficiente, todo mundo acha que o Estado tem que ser eficiente, tem que ser menos moroso e tem que custar menos para o cidadão, isso implica, inclusive, que na sua investigação haja troca de informações. Isso é necessário que se faça. Então, após a investigação, no começo do processo, a gente começa a discutir o processo de punição. O acordo administrativo é essencialmente um instrumento de investigação, por meio do qual um particular confessa, isso para falar só dos termos da 13.506, que é a lei do Banco Central e CVM, e traz informações que de outra forma o Banco Central e CVM não teria ou teria dificuldade de obter. Esse acordo em que ambas as partes ganham, senão não era um acordo. De uma parte há um prêmio, a extinção da punibilidade administrativa, e por outro lado há para o Estado a obtenção de informações, essas que eu disse, que de outra forma ele não obteria. A obtenção dessas informações e esse benefício, quando é estabelecido exclusivamente com um dos órgãos, inevitavelmente ele cria perplexidade. Se no caso em que houvesse uma instituição financeira, uma companhia aberta, sujeita a deveres junto ao Banco Central e também à CVM, o acordo sendo apenas com o Banco Central, é evidente que não diminuiria a responsabilidade ou não teria o necessário condão de extinguir a punibilidade administrativa para a CVM. O Estado precisa se coordenar. É necessário que esse acordo administrativo seja feito com ambas as partes. E se houver interesse do investigado, do proponente, o que me parece que é óbvio que ele vai ter. Se ele pode oferecer aquelas informações em benefício da investigação tanto do Banco Central e da CVM, porque o fato não é o mesmo, é parecido,
o ideal é que os órgãos se comuniquem. Não há uma resposta mais ampla sobre como é que o Ministério Público, o Banco Central, o CVM vão conseguir se organizar nos diversos processos, mas um caminho que me pareceu bastante pertinente, colocado aqui pela doutora Marta Sadi, começamos a discutir um sistema e ela não teve a oportunidade de explicar todo o slide que ela apresentou para a gente aqui. Começamos a discutir um sistema de prevalências e um sistema de coordenação de efeitos. Afinal de contas, nesses processos, qual aquele que tem a prevalência em relação aos outros? Se um tipo criminal ele tem uma prevalência em relação aos tipos administrativos, os diversos órgãos administrativos, o fiscal, como a Receita, deveriam se submeter, de certa forma, ao acordo de leniência celebrado na esfera criminal, e de que forma? De que forma as provas produzidas em acordo de leniência na esfera criminal deviam se comunicar nas diversas instâncias a partir de uma análise de um sistema de prevalências. Por fim, uma discussão que a gente não tem conseguido evoluir e que cada vez é mais moderna, só para tomar esses últimos minutos aqui, é o bis in idem. A discussão do bis in idem em punição administrativa não é uma questão nacional, não é um problema só no Brasil, no mundo inteiro acontece o bis in idem, e algumas experiências internacionais indicam um caminho possível a seguir. Não se trata simplesmente de compor penas, como foi colocado também aqui pela manhã. Se a pena seria 10 milhões, você aplica 5, eu aplico 5 milhões, e a gente resolve o bis in idem apenas por dividir a pena pela metade. Não se trata simplesmente de compor penas. É necessário reconhecer, em primeiro lugar, e aqui para a experiência, que 90% dos casos que chegam com alegação de bis in idem não são necessariamente bis in idem. Mas há pelo menos 10% que mereciam um olhar mais cauteloso de quem aplica essas penas. Porque, de fato, se os fatos não são exatamente os mesmos, os diversos fatos analisados nas diversas instâncias se comunicam. Para pegar aqui só o nosso caso, o crime de gestão temerária de certa forma, também uma violação à norma de conduta desses administradores no sistema financeiro em circulares do Banco Central, e também é uma infração a normas da CVM sobre o comportamento esperado de administradores de companhias abertas. Esse é o típico caso, para mim, em que se você percebe o que seria o bis in idem. Ainda que você tenha provas produzidas de maneira diferente, com partes diferentes, ainda que os elementos que compõem a infração sejam diferentes, você exijam necessariamente o dolo e mais de um ato praticado para configurar a gestão temerária de instituição financeira, e no administrativo você não precisa do dolo, basta a culpa, ou você não precisa de uma série de atos, basta um ato em especial, ainda assim o que se requer é exatamente a mesma conduta. É necessário um novo olhar sobre isso. E para isso, a solução que tem sido encontrada, e acho que é bem pertinente para esse momento em que a gente discute a regulamentação da norma na CVM, é que os órgãos administrativos sejam, de certa forma, obrigados a considerar na sua aplicação de penalidades as penas aplicadas nas outras instâncias, independentemente da coordenação, na linha do que prevê a nova lei de introdução ao Código Civil, ou a lei nacional do direito brasileiro, a lei de normas do direito brasileiro. Independentemente disso, é necessário que os órgãos administrativos eles considerem na aplicação das suas penalidades as penas já aplicadas em processos de natureza semelhante. A CVM, por exemplo, em que a penalidade pode considerar o benefício auferido ou a perda evitada, a partir do momento em que esse mesmo investigado já foi penalizado em outras instâncias, já teve o lucro da infração perdido, assim, restituído, já teve penas com multas 100% sobre o benefício, é bastante difícil você imaginar uma nova aplicação de 2, 3 vezes o benefício auferido, se já não há mais esse benefício auferido, considerando as diversas penalidades a quais ele já se sujeitou. Então parece que, no mínimo, na hora de aplicar as penalidades, deveriam os diversos órgãos administrativos observar aquilo que já foi realizado por outros órgãos administrativos em processos de natureza semelhante. Para além disso, apenas para exemplificar aqui para essa plateia,
E para terminar, para demonstrar como é que essa não é uma circunstância simples de aplicar, recentemente a CVM analisa um caso de corrupção internacional, em que atos de corrupção revelam também a falta de diligência ou eventualmente uma deslealdade do administrador na condução do processo de concorrência internacional. Então, a gente tem um caso bastante complexo, que acabou resultando na celebração de um acordo internacional, em que a alegação da parte é de tris in idem, já que ela começa a responder em diversas jurisdições internacionais. Eu já respondo nos Estados Unidos, respondo na Jordânia, respondo no Brasil. No Brasil, respondo perante o Ministério Público Federal, CVM, simplesmente quantos órgãos nacionais e internacionais eu vou responder pela mesma infração, e em todos eles celebrando acordos de leniência diversos. Então, no caso concreto, a perplexidade é enorme realmente. E me parece que um caminho, para além da coordenação, que agora é feita muito mais na base dos relacionamentos interpessoais, nos acordos de cooperação técnica, do que uma saída que a lei tenha proposto. Mas é um caminho inicial, para um instituto tão novo, pelo menos para o Banco Central e CVM, e que eu imagino que no caso concreto, nos diversos casos concretos, a gente viu isso aqui ao longo do dia, as respostas que foram obtidas a partir do caso concreto, em que se estabelece uma regra, e a regra volta para analisar o mesmo caso concreto, e é efetivamente no julgamento desses diversos casos concretos, com os órgãos que participam, que vão ponderar não só a melhor forma como essas investigações têm que ser feitas, respeitando os limites da produção da prova, os limites do acordo de leniência e o proveito que esse particular obtém em cada uma das instâncias, e ao fim e ao cabo, as punições aplicadas. Mas bom, sobre o tema, apenas para não consumir mais o tempo que já não tenho, eu encerro por aqui e fico à disposição aí para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Passo a palavra ao Beto Vasconcelos. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Ricardo Botelho e, em nome dele, agradecer o convite e a organização do IBRAC, como diretor do IBRAC. Por favor, também transmita toda a diretoria, ao gabinete do presidente e a todos os demais. Queria cumprimentar meus amigos e colegas de mesa, mas mais do que isso, dentro do serviço público, minhas e de várias tantas inspirações de trabalho conjunto, Carolina e Henrique. Eu acho que, enfim, aqui tem vários, mas aqueles que não tiveram a oportunidade na vida de trabalhar no serviço público, e eu tive essa honra, desgastante honra, mas é uma honra indiscutivelmente. Eles são exemplos muito claros de competência, de dedicação, de serenidade, como vocês já perceberam e viram aqui. E são a mudança de paradigma na administração pública que a gente precisa tanto. Queria cumprimentar vários colegas e amigos aqui presentes do serviço público ou da iniciativa privada. Aqui nós temos bastante gente, Carolina Yumi, da AGU, Marina Lima, que não é cantora e nem hoje é só uma, são duas pessoas aqui da AGU. Advogados como a Priscila, Luísa, Isabel, o Guilherme que foi do PINCAD. Meu Deus do céu, o tempo passa, né, Guilherme? Caramba, passa rápido pra caramba. Marta, professora Marta. E queria fazer um agradecimento muito especial, Carolina, pela organização. E aí, ao final, não só um agradecimento, mas uma homenagem a uma das figuras que eu mais admiro e que a admiração vem crescendo a cada dia de convivência, que é o professor
o colega e amigo Diogo Coutinho. O Diogo não só, para quem ia aqui eu acho que a maioria conhece, o Diogo não só é um acadêmico brilhante, muito além de qualquer curva de referência e comparação, como é um profissional extremamente responsável e uma figura humana de uma generosidade ímpar. Para além disso, a ética dele é tamanha e tão profunda que ele carrega um seminário tal como este, deste tamanho, com a magnitude que tem, de uma forma simples, discreta e impessoal. A sua grande contribuição para a academia e para o país é o senso mais claro, mais preciso do que é um comportamento ético. Você merece todas as homenagens e aí meus agradecimentos pelo convite e pela generosidade de me colocar à mesa com o Henrique e com a Carolina. Para falar a verdade, eu estou enrolando para ver se passa o tempo, porque depois do que os dois falaram, o que é que eu vou falar? Enfim, só tendo o Diogo assim, a mesa, o cuidado do Ricardo presidindo a mesa, para também ter a certeza de ninguém errar o nome, né? Porque é Beto, como boa parte de vocês sabe, mas em seminário várias vezes eu sou apresentado como Roberto, Carlos Alberto, Humberto, Adalberto. Por incrível que pareça, mesmo tendo amigos, não é suficiente. Esses dias um amigo meu fez esse esclarecimento no seminário, um amigo meu virou e falou assim: mas você vai continuar insistindo em usar Beto? Como assim? Faz 20 anos que você me conhece, você não sabe que é registrado como Beto? Mas enfim, já gastei o tempo suficiente, agora eu acelero para dizer um pouco. Eu não vou usar, de maneira alguma, trazer uma explanação ou uma exposição que tente aprofundar o que já Henrique e Carolina fizeram. Eles trouxeram o novo marco da 13506 para vocês. O que eu queria era, então, aproveitar a generosa apresentação do Ricardo e do Henrique para falar um pouco, não da fotografia, mas um pouco do filme. Ao invés de trazer o instantâneo e o capítulo da série de hoje, falar um pouco sobre como a série começou, ou pelo menos como eu vejo que ela começou, não só tendo vivido, como tendo lido também algumas das referências que a gente tanto trouxe e debateu na Secretaria Nacional de Justiça, né, Carolina? E que começa, na verdade, com uma conjuntura internacional em transformação na década de 80, mais aprofundadamente ao final, quando há uma mudança verdadeira ou uma implementação mais firme das condições da conjuntura geopolítica, com queda do Muro de Berlim e os fluxos de pessoas, mas também de dinheiro são facilitados, há um aumento, por óbvio, do fluxo financeiro, o fluxo de dinheiro lícito e, por óbvio, ilícito também. Isso numa conjuntura de um tráfico de drogas aprofundado na década de 80, com as figuras falando em série que todos aqui já acompanharam, e hoje em dia no Netflix tem para mais de metro linhas inteiras de Pablo Escobar, El Chapo e etc. e tal, mas na década de 80 essa era uma realidade com a qual Estados Unidos e Europa se viram necessariamente para se contrapor politicamente. E perceberam que um crime transnacional com o fim de barreiras pré-existentes significava também um enfrentamento transnacional. Para isso, os fóruns internacionais, e por isso os fóruns internacionais passaram a debater mecanismos de padronização, de criminalização ou de mudanças institucionais, de forma a permitir uma padronização transnacional. Ou, em outras palavras, com a dificuldade de se estabelecer soluções internas a um crime e a uma organização criminosa que extrapolava fronteiras, se percebeu que um dos mecanismos seria alcançar
um mínimo denominador comum e com ele exportar para os demais países. Foi por outro motivo que vários fóruns multilaterais passaram a discutir essas normas, que culminaram com inúmeras recomendações no GAFI, culminaram com convenções tais como da OEA, convenções de Mérida, convenção de Palermo, seja a respeito de lavagem de dinheiro, inicialmente, que era um mecanismo de imediato verificado como enfrentamento do crime organizado, o sufocamento financeiro da organização criminosa, como, posteriormente, suas nuances mais próximas, inclusive corrupção, considerando que o crime organizado, por óbvio, organiza-se também na captura do Estado para se proteger e para avançar nos seus tentáculos. Esse movimento, o Brasil não é indiferente. O Brasil é parte dessa construção, seja como integrante desses organismos multilaterais, ONU, GAFI, dentre outros, seja também como parte signatária ao fim dessas convenções. Esse movimento internacional nasce na década de 90 e nos primeiros anos do século XXI, o que eu imagino ser uma onda brasileira. Aí eu não vou dizer uma jabuticaba brasileira porque nós estávamos falando de uma padronização ou de um regime internacional de proibição, portanto, estava muito mais próximo de frutos estrangeiros do que nossos mesmos. A gente adapta aqui ao nosso modelo tupiniquim em grande medida. Mas esses movimentos, na minha opinião, são de 4 ordens. Em primeiro lugar, uma onda de transparência. E no Brasil essa onda faz muita diferença, porque nós vivemos as últimas décadas períodos e ciclos de fechamento político, de autoritarismo político, que representaram também um modelo de Estado, um modelo opaco, um modelo fechado, um modelo pouco transparente, por óbvio. Se na política e no exercício democrático, se a política e o exercício da democracia estavam ausentes, quanto mais mecanismos mais simples de accountability para a sociedade, de abertura de informação para o Estado. A década de 90, sobretudo o início dos anos 2000, são marcados por iniciativa como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei, para além da questão de responsabilidade na gestão das contas públicas, também de transparência dessas contas. Mas o marco mais relevante desse processo é quando, em 2011, se vê aprovada a Lei de Acesso à Informação, que promove, na verdade, um marco paradigmático, a mudança da relação Estado-sociedade, mas impulsiona também vários órgãos do Estado brasileiro, seja da administração direta federal ou da indireta, mas também diversos entes federativos, entes estaduais, municipais e outros poderes, judiciário, legislativo e, por que não assim dizer, o Ministério Público também, em graus bastante distintos e longe nós, até hoje, de termos alcançado em qualquer um desses órgãos a transparência mais adequada. Mas demos um passo e estamos caminhando. O segundo movimento que ocorre ao longo dessas décadas, é um movimento de expansão, um movimento de fortalecimento institucional. Se olharmos cada uma das instituições com as quais vocês dialogaram hoje, mas ouviram ao longo desse seminário, vocês vão ver uma maturidade institucional inafastável nas últimas décadas, no pós-democratização. Digo, no mínimo, um processo de maturação, mas certamente de fortalecimento. Você tem criações relevantes de novos órgãos, como o COAF, que é um órgão de inteligência financeira, a própria nova Receita Federal, aí já com uma remodelagem, o novo CAD, você tem a criação do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional junto à Secretaria Nacional de Justiça, tem a Controladoria Geral da União, o Ministério da Transparência, mas para além disso, e fóruns relevantes como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é um esforço para suprir uma deficiência do Estado de coordenação desses órgãos, como o Henrique mencionou. Esse fortalecimento institucional não se dá só
de maneira formal. Ele também dá no desenvolvimento tecnológico. Vários desses órgãos desenvolveram inteligência tecnológica interna vis-à-vis o CAD, que fez o chamado cérebro, que hoje é referência em termos de processamento de dados, mas a Receita, que já tem isso há muito tempo, acredito que Banco Central e CVM também, a CGU com o ADP, o Observatório da Despesa Pública, e agora a nova onda de robôs nominados como Alice, Raul, e certamente ninguém vai chamar Beto nesse processo. Esse fortalecimento institucional não para por aí, você tem um movimento de expansão legislativa. Se a gente fizer uma lista muito simples, nós tivemos 93, lei de licitações, no início da década de 90, lei de licitações e de improbidade. Ao final, lei de lavagem de dinheiro. Aí a gente pega o século XXI, a gente vem com lei de conflito de interesse, lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a nova lei do CAD, a lei de combate ao crime organizado, a 13.506, a lei das estatais. Aí você começa a observar que num período de 2 décadas, nós tivemos mais de 10 inteiros marcos normativos regulando o que nos parecia um movimento vindo do exterior para impulsionar a legislação doméstica. E, por fim, o quarto movimento que eu reputo relevante, que é a de mutação jurisprudencial. Mutação utilizando aí uma expressão mais comum agora, ao invés de mudança jurisprudencial, que carrega, traz para dentro da opinião do sistema de justiça brasileiro elementos que mudam um pêndulo, acostumado o pêndulo brasileiro, de imputar responsabilização por conduta comissiva, e traz elementos de responsabilização por conduta omissiva, importando teorias internacionais, como domínio do fato ou cegueira deliberada, mas também impondo os seus próprios entendimentos na hora da responsabilização. Todos esses 4 movimentos, em linha ou com um desejo de ampliar, melhorar a prevenção, a detecção e a repressão a crimes tidos como crimes organizados ou corrupção, ocorrem num período de apenas 2 décadas significativamente. Esperar que a implementação desse movimento ocorra de uma maneira serena e tranquila, em um espaço de tempo tão curto, partindo de marcos inteiros novos, com instrumentos inovadores, trazidos dessas convenções, ou de inspirações estrangeiras, como são a própria leniência e a própria colaboração premiada, ainda que com pontuais experiências que a gente tivesse antes de composição administrativa ou até penal, longe estavam, bastante distante estavam de modelos como os acordos de leniência estabelecidos desde o CAD, da anticorrupção, na CVM ou no Banco Central, ou a própria colaboração premiada, como ela veio a ser regulamentada. Todos eles baseados em princípios de provocação de incentivos, e foram implementados num ambiente, num espaço temporal curto, inteiramente novos, numa conjuntura de crise econômica, de crise política e de crise institucional. Não vou aqui ousar querer dizer o que é causa e o que é consequência desse processo. Por óbvio, o resultado disso seria um grau de tensionamento social, um grau de tensionamento econômico e um grau de tensionamento institucional também. Por isso, o seminário provocado por vocês é tão relevante, e trazer pessoas como Carolina, Henrique e todos os demais que estiveram aqui antes e que estarão na sequência, para debater soluções, é tão fundamental. Porque dificilmente no curto prazo nós sairemos de um ambiente tão tenso, de
de crise, e vamos precisar, indiscutivelmente, de maturidade institucional para superar essas dificuldades. Essa maturidade ou vem de maneira a permitir que os órgãos, os diversos órgãos, façam o desenho necessário de coordenação para a implementação desses novos institutos, ou outras soluções virão. Isso é fato, isso é certo. Ou os órgãos têm, e seus servidores, seus líderes e seus implementadores têm a maturidade suficiente para coordenar o processo, fazer a devida cooperação institucional e, sobretudo, a devida formalização dessa cooperação, de maneira que a sociedade tenha conhecimento pleno de como é o funcionamento desta coordenação, ou essa solução se dará pelo meio jurisprudencial, que não tem capacidade institucional para essa decisão, mesmo com o ativismo judicial hoje existente. Eu não valoro aqui a palavra ativismo judicial, só como constatação, ou virá por uma mudança legal, que também viria de um ambiente hoje com uma capacidade institucional maior, mas uma credibilidade institucional mais reduzida. Portanto, eu desejo, na verdade, que isso que está acontecendo aqui tenha frutos de modo a garantir que os órgãos, seus servidores, sejam capazes de construir essa composição. E ela, basicamente, precisaria de impor metodologia clara e transparente ao trabalho, e dosimetria clara e transparente àqueles que viessem ser os, vamos dizer assim, usuários, se essa que é a melhor palavra, do sistema, mas os colaboradores desse sistema, sob pena de perder o colaborador, segurança jurídica, para dar o passo diante de um incentivo criado por lei, ou perder o servidor, credibilidade por ausência e opacidade, e, portanto, se tornar passível de crítica, ou perder a própria sociedade, que não vai entender o que definitivamente está acontecendo para o país. Mas termino aqui nos meus últimos 10 segundos para dizer que de 2 anos para cá, quando esse ciclo está se concluindo, vê-se claramente pela apresentação do Henrique e da Carolina uma maturidade avançada, ao menos no Banco Central e na CVM, e se espera que assim continue sendo o passo seguinte dessas 2 instituições, do Ministério Público Federal e das demais instituições da administração pública direta. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, Beto. Nós temos, então, 10 minutos para perguntas. Passo a palavra aí para vocês. Pergunto quem tem. Talvez a gente possa colher 2 ou 3 perguntas. Doutor Paulo Casagrande. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a todas as apresentações. Gostaria de perguntar para o Henrique Moreira como é que ele vislumbra essa oportunidade de interação com o CAD, formalizada recentemente por meio de convênio, em termos de, enfim, de acordo com os termos do próprio convênio, aprendizagem para fins de estruturação do programa de leniência, do programa de acordos. Como é que, tendo sido celebrado esse convênio, como é que ele vislumbra a implementação desse convênio, dada a experiência do CAD aí por mais tempo com acordos ou com empresas que estão sendo investigadas? Carol. Bom, não, a minha pergunta vai até mais para a Carolina, foi legal que ficou dividindo. Quando você apresentou os interesses e a gente foi discutindo um pouco sobre o acordo de leniência, a impressão que fica é que o acordo de leniência, vou chamar de acordo de leniência geral, o acordo de leniência de vocês, quando em comparação a todos que a gente está discutindo hoje, acaba ficando como algo tangencial do mesmo fato, né? Acho que a gente tem as questões dos fatos, que a gente vê muito claro, acho que no antitruste, no criminal e depois na lei anticorrupção, acaba ficando muito mais claro do que às vezes com vocês, que parece ser mais um penduricalho.
Então a impressão que dá é que a colaboração entre as autoridades ficaria muito mais clara vindo dessas autoridades depois para vocês, por ser algo mais secundário. E a minha pergunta é como vocês vislumbram ao contrário, se alguém vier até vocês, como seria o acordo de vocês, o que vocês poderiam colaborar se tivesse algo de cá? Porque quando a gente fala de principalmente CAD e o criminal, é muito claro, a gente compartilha o histórico, documentos e algo que dá para usar. Ainda mais com a restrição que você colocou sobre dados, o que vocês poderiam fornecer para as outras autoridades que às vezes não fica tão claro visualizar. Obrigada. Acho que tem mais um minuto também. Por favor. Parabéns pela exposição. A gente teve um pouco agora no começo uma exposição do representante da Polícia Federal explicando instituição e pessoas, vinculação e não vinculação. Nós tivemos o disclaimer da doutora Carolina falando que não é uma representação do Banco Central, é uma opinião pessoal. E nós temos todo esse debate sobre o Estado se posicionando todo jurisdicionado de uma maneira única. Como a gente faz se cada um, né, e a gente tem uma explicação aqui, tem uma ideia e ela não é vinculada, porque numa empresa, se eu quiser vender, o meu gestor não quiser vender, eu não vendo, exemplo. Aqui o que a gente teve foi uma posição com alguns disclaimers, ou seja, não estou falando em nome da instituição que eu represento, mas estou dando uma opinião, não é a doutora Carolina, teve outras pessoas também. Mas como é que a gente faz, então, em termos institucionais, para que tenha uma posição de Bacen, tenha uma posição do CPM, tenha uma posição de Polícia Federal e tenha uma posição do Estado sobre tudo isso e não uma posição individual que depois briga dentro do próprio órgão e aquele acordo que você fechou com um determinado representante já não serve mais. Bom, eu vou começar pelo fim, pela última pergunta. Bom, eu sou membro do Comitê de Ética do Banco Central, aliás, primeira mulher na história do Banco Central no Comitê de Ética, tá? Para esclarecer. E a gente tem um conjunto de regras claras sobre pronunciamento. Então, quem pode falar pelo Banco Central é o presidente e seus diretores nas áreas de interesse. Então, esse é um disclaimer necessário no caso de como o Banco Central, até por ser uma instituição do tamanho que pode representar suas opiniões. Então, no meu disclaimer especificamente tem um contexto. Mesmo para escrever artigos de opinião, por exemplo, ou artigos sobre temas em relação aos quais eu tenho conhecimento por conta do meu trabalho, eu preciso de um processo de autorização interna e tenho que deixar claro que são minha opinião pessoal. Então, a gente tem um conjunto claro de regras ali. Como você vai saber o que o Banco Central com relação vou chamar aqui de acordo de leniência, porque era acordo de leniência, só mudou de nome quando a lei mudou, porque acharam que talvez ajudasse a facilitar a discussão se não chamasse de acordo de leniência. A gente tem, além da lei, uma circular, que a revisão está saindo agora, hoje de tarde, me disseram que está sendo publicada, em que tem alguns ajustes que deixam muito claro alguns ritos, alguns procedimentos, formas de comunicação. A gente tem uma portaria que regulamenta a composição e a atuação do comitê que vai decidir sobre a celebração do acordo. No caso do Banco Central, essa decisão ela não é individual, ela é um comitê impessoal, formado pelos ocupantes de alguns cargos específicos dentro da estrutura do Banco Central. E, regimentalmente, quem tem competência para se pronunciar dentro do Banco Central sobre acordo de leniência são os membros desse comitê. Então, agora, esse é um processo que está em formação e a gente quer tentar deixar isso o mais claro possível. Isso ainda é uma evolução, mas acho que é essencial, sim, para que os administrados entendam a utilidade do instrumento, que isso fique claro. Tá? Mas no Banco Central especificamente é assim. Então, para aproveitar e responder daí a segunda pergunta, esse foi um ponto que eu acabei não entrando por conta da restrição de tempo, mas acho que a gente tem duas situações. Existem infrações administrativas que são puras. Por exemplo, existem crimes, eventualmente, que um membro de conselho fiscal
de uma instituição financeira tem conhecimento, em que eu posso apená-lo por infração de dever de observância, no caso dele, ele pode ser inabilitado, inclusive, mas ele não tem responsabilidade na área penal, porque ele não participou diretamente. Então, esse é um exemplo de situação em que a gente entende que pode haver interesse de vir até o Banco Central para negociar algo, e não necessariamente teria um reflexo penal. Não é um caso tão simples, mas existem situações em que a irregularidade é puramente a responsabilização só ocorreria no âmbito administrativo, não ocorreria na esfera penal, então a gente tem um incentivo. Do outro lado, existem vários tipos de irregularidade que tocam ao Banco Central e que envolvem crime, em que, sim, é mais provável que o administrado vá primeiro no Ministério Público para garantir a transação penal, e o que a gente quer é que ele tenha interesse, o Ministério Público possa vir até nós para a gente trabalhar junto nisso. Um exemplo, infração cambial. O Banco Central tem competência para uma série de infrações cambiais, tá, que são relacionadas a crime. A gente entende que essa é uma área em que pode haver uma conjunção grande de interesses entre o Banco Central e o Ministério Público, né, administrado para ter um acordo tanto penal quanto no âmbito administrativo e que pode funcionar. E como que a gente pode colaborar? A lei fala que a gente tem que dar acesso ao Ministério Público aos nossos sistemas informatizados. A gente está trabalhando na negociação do acordo de cooperação técnica que eu mencionei. Um dos pontos é esse: como dar acesso aos vários sistemas que o Banco Central administra. A gente administra, por exemplo, o sistema de pagamentos brasileiro. Ninguém fala aqui, mas assim, se o sistema de pagamentos parar 2 minutos nesse país, é pior que perder de 7 a 1 da Alemanha. Não, é algo indescritível, com efeitos catastróficos, mas a gente tem como dar acesso a partes da informação. Tá? A nossa legislação, a regulamentação especificamente prevê a elaboração de um histórico de conduta, no caso também do Banco Central, que pode ser compartilhado com o Ministério Público. Com relação ao Ministério Público, a gente não opõe sigilo nos termos da Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário, né, e cria a obrigação do Banco Central informar, mas com relação, por exemplo, do mesmo jeito que a Receita Federal, com base na legislação atualmente, impõe sigilo fiscal, algumas informações para o Banco Central, nós temos que opor sigilo bancário para a Receita Federal com relação a algumas questões por obrigação legal. É a maneira como a legislação foi construída. A gente está tentando trabalhar em algumas iniciativas legislativas, nesse caso específico, para calibrar isso melhor, porque não faz sentido a gente não poder trocar alguns tipos de informações com outras autoridades públicas para cada uma conseguir atingir seu objetivo de uma maneira mais clara. Eu acho que é isso. Se ficar ainda alguma dúvida, eu estou à disposição. A primeira pergunta, a gente, a CVM, depois falar um pouco para a gente, nós, ele, vocês e um pouquinho mais, né? Essa nossa dualidade. A CVM não trata com o CAD sobre a coordenância só agora a partir do trabalho que foi celebrado ontem por meio de portaria. Nossa instrução já tem por base a experiência do CAD. A gente tem o CAD como benchmark, continua tendo o CAD como benchmark, mas a gente entende que muito do que o CAD pratica não está solidificado, engessado em normas como instruções ou mesmo regimento interno do CAD. Há um manual de celebração de acordo de leniência. Então, o que a gente pretende com esse acordo com o CAD é também passar a disciplinar alguns procedimentos operacionais que dão essa transparência para os proponentes e também a segurança para os servidores responsáveis pela negociação e celebração desses acordos. Então, o que a gente espera é também nessa parte mais operacional, naquilo que vai virar um guia, no caso chama guia, né? Naquilo que pode vir a chamar também um guia na CVM de celebração de acordos administrativos de supervisão, que é o acordo de leniência.
é o que a gente espera. O plano de trabalho é 6 meses para o GT, mais 6 meses. A nossa só viu um pouco antes, porque ela não precisa entrar em tantos detalhes assim, mas a ideia é procurar também melhores práticas operacionais. Em paralelo, a gente já cuida do desenvolvimento de alguns sistemas que vão permitir a segurança nessa busca de informações. Algo que vale a pena dizer, vou dizer rapidamente, viram aqui que o trânsito para o aeroporto está fluindo bem, mesmo sendo sexta-feira, é que a CVM e o Banco Central se diferem do CAD num fato muito importante. O CAD ele não é regulador, autorizador de todos os mercados em que ele atua. Ele não tem as informações constantes sobre os diversos mercados. Ele não autoriza posto de gasolina, para depois saber se está tendo cartel ou não no preço da gasolina. O que é diferente no Banco Central e na CVM. De tal forma que o Banco Central e a CVM corriqueiramente recebe todo tipo de informação de seus regulados. O CAD não. Se na nossa instrução a gente previu os momentos a partir do qual a gente vai considerar que formalmente a CVM teve acesso ou começa uma investigação específica para a apuração de uma infração. Para não dizer que, pelo fato daquela informação já estar na sua base de dados, significa que a gente já apurava e, portanto, a gente só aceita uma proposta que o benefício seja reduzido. Se o fato da informação estar numa base de dados ou ter sido remetida para algum sistema nosso há 5 anos atrás, não significa que a gente aprova para infração. Não só porque a gente já tinha a informação, mas porque essa informação, se não tratada, ela pouco diz. E é o que se agrega àquela informação que a gente já tinha, que permite a conclusão sobre a existência de uma infração. Mas essa eu acho que é a principal diferença. Duas principais diferenças em relação ao CAD. Primeiro, nossos ilícitos são completamente diferentes. Não é um ilícito só. E o segundo temos diversas informações corriqueiramente. Então, o tratamento disso que a gente já tem e as especificidades do acordo para as diversas infrações é o que a gente pretende mudar. Mas, fora isso, o CAD é benchmark, já era, continua sendo, e agora sobre aspectos operacionais. Falando aqui sobre essa aparente confusão aqui de personalidades, né? Assim, jurídicas, físicas e etc. Desculpa, Carolina, eu não perco o hábito de falar pelo Banco Central, tá? Mas eu vou dizer que não falo pelo Banco Central, porque definitivamente não falo pelo Banco Central. Mas toda a minha experiência, quando ela faz esse tipo de recorte, é ao contrário. Isso é uma preocupação bastante grande de que o Banco Central não tenha diversas opiniões sobre o mesmo assunto. Esse disclaimer dela é justo para garantir que a opinião formal do Banco Central será realizada por meio de seus documentos oficiais ou porta-vozes autorizados, de modo que só haja uma opinião do Banco Central sobre um determinado assunto. E ela foi um tanto gentil, eu sei que não é crítica a ela não, muito mais às manifestações anteriores, né? E ela, tanto quanto, bastante humilde a fazer esse disclosure, porque de fato ela trabalhou muito em todas essas normas, e ao explicar, ela explica o racional de tudo que ela ajudou a construir na circular do Banco Central e mesmo nas diversas versões do projeto de lei que ela tocou no CPF pelos últimos anos aí. E na CVM também é um pouco assim. A gente tem a opinião da CVM é uma só. Como eu sou do colegiado, eu posso falar com um pouco mais assim, de autoridade sobre o entendimento do colegiado, que é quem, ao final, vai dar validade ou não ao acordo de leniência celebrado pelo nosso futuro Comitê de Acordos de Supervisão. Muito obrigado, Henrique. Carolina, Beto, quer fazer algum último comentário? Eu vou fazer só na verdade, vou fazer mais um elogio. Se a unificação de opinião que ocorre no Banco Central e na CVM ocorresse em outros órgãos, a gente teria muito mais, eficiência e muito mais segurança jurídica, provavelmente. E talvez seja um exemplo a ser seguido, respeitado, obviamente, a autonomia, e especialmente na concepção do Ministério Público Federal, da sua autonomia funcional e individual. Mas se tivesse uma unificação de opinião, em primeiro lugar, e dois, se tivesse o grau de cuidado que os dois órgãos têm com a construção de procedimentos e formalização de pactuações, como fizeram o Banco Central, CVM e CAD, entre todos os órgãos teria muito mais transparência, muito mais segurança daqueles colaboradores, segurança dos servidores, como eu havia dito. Talvez seja o único caminho, a única trilha mais segura para que não tenhamos outros agentes públicos interferindo na consolidação e serenidade do sistema. Digo e repito,
como o Ministério, como o Judiciário ou o próprio Parlamento, voltando a querer discutir esses sistemas. Obrigado. Com isso a gente encerra então o nosso terceiro painel. Teremos um pequeno intervalo, né? 4 a gente retoma. São as 4 em ponto, a gente retoma para o quarto e último painel e depois o encerramento. Obrigado.